Muito bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 32 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar esta minha experiência como uma forma de ajudar todos aqueles que estão iniciando ou que querem estudar o áudio. E o estudo de hoje, senhores, é fruto de muitos e-mails que sempre me perguntam sobre assim, Jorge, aonde é melhor colocar efeito? É na Boost ou é na Track? E como esse canal é dirigido por vocês, como eu sempre digo, aqui nossos estudos é em cima daquilo que vocês precisam, que vocês me pedem. Então vamos hoje acabar com essa dúvida da onde colocar o efeito de uma vez para sempre. E para isso já estamos aqui com a nossa DAW aberta, né, para uma explicação prática da coisa. E a primeira coisa que nós devemos focar, senhores, é sobre qual é a finalidade da inversão do tal processo. Você vai usar tal efeito, para que eu vou fazer aquilo? Ele terá um objetivo específico ou ele é um objetivo mais genérico? E para uma melhor compreensão, vamos ver isso então numa bateria. Lembrando que isso aqui vale para todas as DAW. Esse processo ele serve para Pro Tools, Nuendo, Cubase, para qualquer DAW. Você lá vai saber onde coloca seus inserts e vai colocar na sua DAW conforme for a disposição dela. Para iniciarmos, vamos falar por pedaço. Vamos começar falando sobre equalização e compressão. E a equalização e a compressão tem como finalidade o que, senhores? Esculpir um áudio com o objetivo de obter um melhor som e também para que esse som encaixe aos outros que estão dentro do projeto sem causar com isso interferência, ou seja, mascaramento. E para conseguir esse intento, é lógico que você vai ter que tratar às vezes de forma individual ou às vezes de forma coletiva, como nós veremos nessa bateria. Então estou aqui com o sonar aberto e vou apertar a tecla I do teclado para abrir o Proxene e vamos começar a entender. O sonar já me dá essa possibilidade de vir na track, né, já as ferramentas básicas para edição. Mas caso não seja, você aí na sua DAW vai usar ela aqui na inversão de FX, né, na inversão de efeito. Então aqui você colocaria o seu equalizador e colocaria também o seu compressor. Seria a mesma coisa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Se é equalização, eu vou ter que equalizar cada instrumento. Isso no geral, sim, que um não mascare o outro, como foi o caso aqui, que eu cheguei aqui nesse kick, olha, tirei essa parte aqui que seria das vozes, né, das guitarras, que não é necessário no kick, como nós já falamos no passo a passo da mixagem sobre equalização de bateria, nós já sabemos, a questão aqui hoje é sobre aonde colocar efeito. Então, como já sabemos, esse efeito ele é colocado individualmente, logicamente, em todas as tracks, não é só na bateria, mas em todos os instrumentos que compõem o projeto, tanto o equalizador como o compressor. Então eu aqui já fiz, como vocês podem ver, ó, se eu for passando, já fiz a equalização da bateria individual, peça a peça, não só da bateria, como todas as outras, como vocês podem ver. Se eu for pulando, já está feita. Vou fechar aqui. Então aqui, senhores, eu tratei a coisa aonde é melhor empregar desse efeito. Nesse caso, logicamente, se é individual, tem que ser na track, esse primeiro lance. Agora que eu já fiz, senhores, a edição completa de todas as peças que compõem o projeto, então vou focar na bateria, mas isso vale para todas as outras peças que compõem o projeto. Fiz isso, mas vamos supor que no caso da bateria, eu fale assim, poxa, eu fiz a edição, mas não é isso que eu quero. Eu gostaria que essa bateria tivesse, por exemplo, mais grave, ela tivesse mais brilho, né, mais agudo, mais grave, eu queria mais punch, mais pancadão nessa bateria. Então, nesse caso, eu teria que pensar como um grupo, como um todo, todas as peças que formam a bateria, por isso forma bateria, é um grupo de peças. Então, eu teria que fazer então um processo agora coletivo. E para isso, então, aonde seria melhor empregado? Eu vou usar o console para uma melhor visualização. Eu criaria, né, um bus estéreo e colocaria o que? Se eu quero então dar mais push, colocaria um equalizador, vou pegar aqui um equalizador aqui de 3 bandas e começaria então a enviar esse equalizador mais um compressor. Nesse caso, pegaria um compressor, vou usar um do próprio, colocaria um nome para melhor visualização, colocaria aqui edição, vamos botar assim, edição batera. Pronto, então já sei que essa aqui é uma edição batera e vou enviar isso para todos. Vou chegar aqui e colocar, cadê onde está edição batera nenhum, e venho colocando em todos os outros que fazem parte, lógico, da bateria. Muito bem, senhores. E começaria agora a tratar a bateria, vou solar somente a bateria para ver o que eu quero depois. Vamos lá. Primeiro desligaria o compressor e vamos começar primeiro com o equalizador. Ó.
compressor. Eu vou fazer uma compressão aqui louca, só pra gente ter uma ideia. Eu vou usar até um preset que eu sou contrário a isso, mas só começou para demonstrar. Eu já falei isso aqui em outro lugar, então não há necessidade de eu ficar sempre falando a mesma coisa. E com isso, senhores, eu agora consegui fazer o que eu queria, ou tirar um pouco do bumbo, ou botar mais, ó. Ouvindo como um todo. Vamos entrar agora em mais dois processos, que é o reverber e o delay. Como sabemos, essas duas ferramentas têm como finalidade, né, dar profundidade e ao mesmo tempo tem também de ser efeito. Ela pode ser para assentar toda a mix a um lugar, né, um clube, todos tocarem no mesmo lugar, para botar todos os instrumentos em conjunto, unir, é como uma cola, mas também pode servir como efeito, como mais no caso do delay. Então, senhores, se nós vamos colocar todas as peças no mesmo lugar, então vamos começando com a bateria. Então, logicamente, que nós vamos usar esse reverb genérico. Quando você quer pôr um efeito para sobressair melhor, como é no caso da voz, então o reverb, nesse caso, você usaria o reverb aonde? Na própria track, como está aqui, ó. Eu usei um reverb na track da voz do cantor, porque a voz do cantor, como é um assunto, tem mais um foco principal, você vai colocar o reverb na voz do cantor para dar não efeito de profundidade, mas também para dar um efeito melhor, ou seja, trazer o som mais para frente, trazer um som mais aberto. Então o reverb entra nessa forma. Ou quando você quer usar o delay também, você pode usar o delay para fazer, por exemplo, dar um eco numa frase, né? Falar alô, 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 alô. Então você vai usar na track, como às vezes vai usar até no próprio pedaço do som, em algum trecho, como eu já expliquei isso lá na frente, você vai cortar aquela parte e colocar só o efeito, né? Como vamos supor aqui, você só vai colocar esse efeito, somente você vai incluir esse efeito somente numa parte, vai pegar o delay e jogaria somente aqui, ou como poderia jogar aqui e controlar, ou como também você poderia usar esse delay para em grupo, aí sim você usaria ele lá. Vamos voltar para não ficar complicado. Vamos falar primeiro do reverb. Então, voltando ao reverb e a bateria. Então, nesse caso, que ele é genérico, normalmente nós vamos também criar uma frente. Vamos colocar o reverb, como isso também já foi dito em outros estudos. Vou usar aqui um qualquer, vamos usar e vamos botar aqui um preset de bateria só porque isso aqui é rápido, é só para um entendimento. Vamos usar aqui um básico e vamos encaminhar isso para a bateria ou para os outros instrumentos que eu queira esse tipo de reverb. Então vou selecionar todos aqueles que eu quero que coloque, vamos botar aqui no caso da bateria e vamos botar o Buzz F, que eu não botei lá, mas era o Buzz F aqui, é o reverb que eu acabei de colocar, que eu não nomeei, aí por isso que não tem o nome lá. E iria, que também já foi explicado, um a um, colocando o reverb um a um. Eu vou botar aqui somente de qualquer forma, só porque para a gente ter o entendimento, aqui, isso aqui nós já fizemos, não tem razão de ficar reexplicando, de falar de novo sobre esse assunto. E nesse caso eu usei genericamente, como eu poderia usar o reverb, como eu já falei anteriormente, na voz. Na voz, ou num caso específico, aqui, por exemplo, eu usei um RAW, por exemplo, nos strings, um RAW para todos. Por que, senhores? Nós gostamos de usar o processo do reverb, mais ele, para um conjunto, porque o reverb, ele consome muito, o logaritmo dele é bastante pesado, então ele é melhor aproveitado se você colocar ele para um grupo, ou botar individual. O individual, no caso, é sempre bom para a voz, a não ser se você quer dar o efeito específico para um sax e tal, você quer uma coisa, mesmo assim você botando em grupo. Agora a voz não, que a voz você quer é mais por problema de efeito. Quando for por problema de profundidade, você usa genericamente. Quando for efeito, o reverb vai usar junto com o delay também, na mesma proporção, a mesma coisa. Você vai usar o delay, embora o delay ele é mais individual do que, porque você não usa delay em toda a track, né? Porque não vai ficar causando atraso em todos os sons. E, geralmente é na voz, ou numa guitarra, ou num instrumento específico, aí você pode usar na track. Ou
pode usar também um Ascend para um melhor controle, né? Para você fazer uma automação lá se torna mais fácil, você criando uma track com o delay. Agora falando do limiter e do gate. A gate, em primeiro lugar, vamos falar. A gate é sempre mais individual. Você vai usar gate geralmente individual, por exemplo, no vazamento de um bumbo para uma caixa, numa gravação, então você quer cortar, ou numa voz que você quer cortar certos barulhos que existam, você vai usar sempre a gate mais no sentido individual. Já o limiter, ele pode ser utilizado geralmente na track, para você diminuir, às vezes algum pico está excedendo que você não quer usar, o compressor está excessivo, então você vai usar o limiter. Como usa o limiter também na sua saída master, como eu já falei, para evitar clipe na hora da edição. Lógico que depois esse limiter vai sair de lá. Você bota o limiter na master com a finalidade de proteger os seus monitores de todos os clipes ou altura que eles chegam a um volume muito alto e isso causa danos aos alto-falantes. Então você bota ele ali como um guarda, para guardar a master de eventualidades de clipe que você na edição cometer, né? Que às vezes você vai fazer qualquer coisa e clipe, e esses clipes não parece, você não sente, mas isso vai tirando a vida útil do seu monitor. E para finalizar, vamos falar de efeito como uma forma assim mais globalizada. O efeito, ele é sempre mais no sentido individual. Você quer botar um flange, um choro, por exemplo, aqui, vamos escalar aqui esse violão. Então eu vou colocar aqui um efeito qualquer e deixa eu aumentar. Então, o efeito é sempre de cunho individual. Bom, senhores, não há mais nada o que falar. Esse estudo de hoje é bem pequeno, não teve grandes novidades, mas é importante que os senhores saibam disso para não usar de forma errada. Procure sempre usar o reverb em forma de contexto geral, deixando ele mais para aquela coisa que seja mais solo. Aí sim, você usa esse reverb de forma mais individual. No mais, sempre num contexto mais globalizado. O estudo de hoje não teve grandes novidades, mas eu sei que esse estudo para muitos foram muito útil, porque me enviaram muitos e-mails me pedindo, por isso que eu fiz. Nós vamos dar prosseguimento às outras matérias do nosso curso, e vocês que vão dizendo, que eu já estou cheio de e-mail pedindo para falar sobre equalização, que eu até parei de falar sobre a equalização consciente, me pediram para falar sobre da sanfona e da família, né, acordeon e toda essa família desse instrumento, além das técnicas, né, da edição secreta de instrumento, como vozes e guitarras e todos os outros instrumentos que nós daremos continuidade. E finalizando, senhores, eu não posso deixar passar despercebido toda a minha gratidão a todos vocês que estão aí, senhores, compartilhando os vídeos, a todos vocês que estão mandando seus incentivos, a todos vocês que estão dando seu joinha, que essa é a única forma de eu saber se eu estou conseguindo compartilhar a ideia que eu tive, né, desses estudos para ajudar vocês. Então a forma de eu saber se eu realmente estou acertando, esse é o caminho, é através disso, vocês dando seu joinha, mandando seus e-mails, seus incentivos. Não é que eu quero glória para mim, mas é uma forma de eu saber, é o único VU que eu tenho para descobrir se a mix está correta, se todas as frequências estão corretas, ou seja, nós do áudio estamos sintonizados. Então agradeço a todos vocês que estão sempre participando junto com a gente aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.